Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio Domingos, estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre coenzima Q10, tá bom? Semana passada fizemos uma votação no Instagram para saber qual seria o elemento escolhido dessa semana, né? O suplemento, estavam lá alho, coenzima Q10 e mais algum outro que eu não me recordo agora. Houve um empate técnico entre o alho e a coenzima, então o vídeo de hoje é a coenzima Q10 e o vídeo da semana que vem será o alho, tá bom? Pessoal, coenzima Q10, que é mais conhecido também como ubiquinona, tá bom? Ela é o que? É um aminoácido. Toda vez que a gente vê uma coenzima, é um conjunto de aminoácidos que qual é a função de uma enzima? É acelerar a velocidade de uma reação. Então, ela atua no seu corpo como um catalisador, tá? Isso a gente vê em bioquímica, a gente vê em biomedicina e na minha faculdade de medicina vi isso também. É importante frisar que coenzima Q10 é um suplemento que muitas pessoas perguntam, poucas pessoas suplementam. E deveria ser, assim, o elemento mais conhecido dentro da suplementação, porque de fato é uma coisa muito boa, tá? Então, vamos ao que interessa. Coenzima Q10. Vamos olhar aqui algumas das características da coenzima Q10, tá bom? É importante lembrar que 96% da energia aeróbica produzida pelo corpo, naquelas que usam o oxigênio, né, tem a aeróbica e tem a anaeróbica, que é quando tem oxigênio e quando não tem oxigênio. A aeróbica tem oxigênio, a anaeróbica não tem oxigênio. Na fase aeróbica, em 96% das reações, tem a participação da coenzima Q10. Então, imagine aí que quase em 100% do seu corpo, no que diz respeito à parte aeróbica, na produção de oxigênio, tem a energia da coenzima Q10. Por quê? Porque ela atua como um catalisador para o seu corpo. Então, ela vai ajudar na velocidade da reação dessas reações, entendeu? Por esse motivo, por ela ser uma molécula totalmente energética, com essa predisposição à energia, ela é muito encontrada em órgãos que fazem o quê? Que dependem de energia. A gente vai ver muito no cérebro, nos músculos, no coração, porque são órgãos que, a todo momento, eles necessitam e demandam de energia. Então, a coenzima Q10 está presente nestes órgãos também. Além disso, ela é muito comparada com os efeitos antioxidantes que já atuam no nosso corpo. A gente vai conhecer sobre a vitamina C e a vitamina E, que também são antioxidantes, e ela atua na regeneração dessas vitaminas. Então, a coenzima Q10, além de ser um efeito catalisador, ele também ajuda na regeneração de vitamina C e vitamina E do nosso organismo. Para quê? Para que haja realmente essa ação antioxidante, tá? Na oxidação das reações. E agora que a gente já entendeu como ela é, quais são suas características, a gente vai entender como que ela age, quais são os seus benefícios, tá bom? Que a falta de coenzima Q10 gera no nosso corpo. Então, níveis de coenzima Q10 reduzidos, o que acontece no nosso corpo? Primeiro, fadiga inerente ao exercício físico, tá? É importante demais frisar e fazer essa ligação entre coenzima Q10 e energia e exercício físico, tá? Resultados de desempenho durante uma atividade física. Falta de força muscular, tá bom? Aumento de estresse oxidativo, tá? Esse estresse oxidativo é a parte que a gente fala do antioxidante, tá? É para isso que serve o antioxidante, para evitar estresse oxidativo nas suas reações. Envelhecimento precoce, e além dela estar relacionada com outras várias patologias como diabetes, fibromialgia, enxaqueca, se você sofre de dor de cabeça, enxaqueca, infarto agudo no miocárdio, Alzheimer, Parkinson, então, e até mesmo câncer, tá? Então você pode ver que a todos os mínimos pontos do seu corpo, a coenzima Q10 ela tem alguma zona de atuação, tá? Isso é o quê? Isso é quando há a falta de coenzima Q10 no seu corpo. Agora a gente vai ver quais são os benefícios que ela traz para o seu corpo. Ou seja, aumento dos linfócitos, aumenta a capacidade de leucócitos, que são células do sistema inmunológico. Os leucócitos são as primeiras defesas do nosso corpo. A gente fala de primeiro e segundo agente, né? São agentes que possuem memória, que, né, quando você coloca uma injeção, por exemplo, você toma uma vacina, o seu corpo envia já aquilo que ele já tem de memória guardado, através de vários imunizantes. Estudos com jogadores de futebol em 2020 apontaram que atletas que possuem níveis adequados ou superiores aos demais que não possuem tanto coenzima Q10, aqueles que possuem mais mostraram mais rendimento, mais performance física e menos chances de lesão muscular.
Então, ela, a nível atlético, a nível de musculação, atividade física de alta intensidade, é excelente para poder recuperar o músculo, porque ela é antifadiga, é excelente para regeneração de vitamina C e vitamina E, que são vitaminas muito importantes na atuação também do seu desempenho energético. Então, além de aumentar a sua força na contração muscular, tá? E aí uma das principais vantagens dela, que é principalmente formação de ATP na mitocôndria. A gente encontra muito a coenzima Q10 dentro das mitocôndrias. E lá a gente sabe que acontece a respiração celular. Analisando um pouco sobre isso, a coenzima Q10 é um dos principais fatores que podem influenciar e podem ajudar na formação de ATP, que é geralmente a energia que o nosso corpo usa para tudo, sinapses neurais, parte energética, parte muscular. Então, a coenzima Q10 está aí presente também. E aí, não somente para fazer a questão de ter mais energia, mas senão também ajudar na atividade mitocondrial. Melhorar o desempenho da mitocôndria para que ela consiga fazer melhor a parte da respiração celular. E também a administração da coenzima Q10, quando relacionada à nossa dieta, por via exógena, que é quando a gente come um alimento, é comprovado cientificamente, existem artigos, tá? Eu vou deixar para vocês um site aqui embaixo, escrito PubMed. Esse site tem vários artigos científicos conceituados de grandes universidades pelo mundo, e lá vocês conseguem ter acesso a todo e qualquer artigo científico relacionado a qualquer coisa que você quiser. Então, acesse esse site, é muito bom de verdade, pesquisem por lá. A administração então da coenzima Q10, ela aumenta os níveis de HDL do nosso corpo. HDL, para quem não sabe, ou para quem não lembra, é o colesterol bom do nosso corpo. Quanto mais HDL, melhor. Quanto mais LDL, pior, tá? Então, é sempre assim a proporção. HDL aqui e o LDL tem que estar lá embaixo, tá bom? Então, a gente entra para começar a finalizar nossa aula, né, entre aspas, esse vídeo. A obtenção de coenzima Q10 ela pode ser feita de duas maneiras, tá bom? Assim como a maioria dos suplementos que eu conheço até o momento. O primeiro deles é a via exógena, tá? O que é a via exógena? A via exógena é a obtenção de um suplemento, entre aspas, de uma substância, por vias dietárias, tá? Ingestão mesmo de alimentos, né? Pela alimentação. Então, ela é adquirida por onde? Por quais alimentos? Geralmente por soja, tá? Por amêndoas, por nozes, vegetais que são da coloração verde escuros, tem muita presença deles, além de carnes variadas e aves, tá bom? Frango, etc. No entanto, vale destacar que, por que a gente frisa que é importante sim ter uma alimentação balanceada e que você tenha a ingestão desses suplementos durante a alimentação também, e que é bom também você suplementar por cápsula, por manufaturados. Por quê? Porque apenas 10% da substância coenzima Q10 absorvida, presente nessas substâncias que eu citei para você, como soja, amêndoa, nozes, vegetais, etc., apenas 10% é absorvido pelo corpo. Por quê? Porque a coenzima Q10 ela tem um peso molecular extremamente elevado e ela tem pouca solubilidade em água, ou seja, é muito difícil para o nosso corpo fazer a absorção de todos os nutrientes, tá? Então, é importante sim que você faça a ingestão dela não somente pela alimentação, mas por uma suplementação também com manipulados. E aí a outra via que eu falei para vocês era a via endógena. O que é a via endógena? Lembra que reações exotérmicas são aquelas que liberam energia, endotérmicas são aquelas que sugam energia. Então a endógena, no caso, seria o quê? Um mecanismo do próprio corpo. Nosso corpo tem um mecanismo chamado ciclo de mevalonato, já explico o que é. Que no final desse ciclo ele gera coenzima Q10 e colesterol. E aí é o ponto onde a gente vai finalizar essa aula. Por quê? Pacientes que geralmente apresentam uma pressão alta, hipertensão, alguns problemas como arritmia cardíaca, geralmente focados para o sistema cardiovascular, são induzidos a tomar um medicamento chamado estatina, ou outros que terminam com tina também. Esses medicamentos, eles interrompem o ciclo de mevalonato do nosso corpo. Por quê? Porque o mevalonato, esse ciclo, ele justamente produz colesterol. E você quer baixar o nível de colesterol do seu sangue. Do seu corpo, você está com uma hipertensão, você está com colesterol alto, você quer reduzir, então o médico vai fazer o quê? Ele vai passar uma estatina para você. Porém, a estatina corta o ciclo de mevalonato. E as pessoas que fazem o uso desse medicamento, isso é ciência da gente, isso são dados, geralmente possuem pouca quantidade de coenzima Q10 no corpo. Por quê? Além de os alimentos que eu disse para vocês
às vezes a pessoa não consegue fazer uma dieta tão boa com aqueles alimentos, seja por valor, seja por tempo, etc., que já não seria suficiente porque só 10% são absorvidos pelo corpo, a pessoa com o ciclo natural, o ciclo biológico da coenzima Q10 não estaria produzindo. Por quê? Porque o medicamento que ela toma corta. Então, qual seria a ideia? Seria o quê? Além de você tomar uma estatina, você suplementar uma coenzima Q10. Porém, isso não é passado, tá? E aí, então, todos esses benefícios que a gente falou nessa aula, todos os riscos que a falta dela acontece, passam no nosso corpo, começam a ser gerados. Então, você tampa uma doença, né, a hipertensão, o colesterol, e gera outros riscos para a sua saúde. Então, um resumo geral dessa aula, a coenzima Q10 é um excelente suplemento, e principalmente para prevenção de doenças ligadas à cognição, além de efeitos físicos extremamente bons para o desempenho do nosso músculo, antifadiga, e beneficia o nosso corpo no geral, em atividades físicas de alta intensidade, e também na parte para você ficar antenado quando você toma um remédio, ficar antenado para que não corte o ciclo biológico da coenzima Q10, tá bom? O que vocês acharam dessa aula? Gostaram? Coloca aqui com a opinião de vocês, se vocês curtiram, se vocês querem mais. E fiquem atentos que logo teremos vídeo também sobre o alho, tá? Os benefícios do alho no nosso corpo, principalmente do alho envelhecido, que é um excelente suplemento. Então, fiquem aí, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto, vamos pra cima.